graças, meus irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sou o pastor Isvan, da Primeira Igreja Batista de Atos, Ministério Bereano. Bem, meus irmãos, estamos dando continuidade hoje ao nosso estudo Línguas Estranhas ou Línguas Estrangeiras. Hoje iremos tratar um tópico que está na página 19, o sinal dos apóstolos, né? A maioria das igrejas hoje fala sobre um sinal do Espírito Santo principal, as línguas estranhas. Iremos provar o contrário, mais uma vez, certo? Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17, o servo do Senhor, Marcos, ele diz claramente: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o demônio e falarão novas línguas. Bem, irmão, esse contexto das novas línguas, que se refere a Atos capítulo 2, que é um sinal para pregoar o Evangelho para outras nações, isso aqui é evidente hoje nas nossas vidas. Eu sou brasileiro, eu fui alcançado pelo ministério fulano, ciclano, placa de denominação. O Evangelho vem intermédio, usando essas placas, chegou até mim e pessoas. Mas o idioma foi propício, a língua portuguesa, certo? Português brasileiro. Chegou até minha pessoa e foi um sinal para mim. Se eu não entendesse as palavras ao qual alguém falou para mim, eu não iria me converter. Então era necessário que alguém falasse o idioma ao qual eu viesse entender. Assim como o eunuco, lá em Atos capítulo 8, ele não estava entendendo, Filipe foi lá e explicou para ele. E assim como Pedro, em Atos capítulo 2, 17 em diante, quando ele começou a explicar ali, ele estava falando em outro idioma, só que todos estavam entendendo. Se ele não falara o idioma que as pessoas entendem, como é que o evangelho ia ser propagado por toda a terra sobre a questão do ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura? Todos os seres humanos que estão na terra aqui são criaturas de Deus, criados por Deus. Todos foram criados para receber a sua ordem. E essa comunhão do amor, ela tem que ser passada um para o outro, em ações legíveis. Iremos mostrar agora alguns pontos bíblicos que tem que ser explicado. Certo, irmãos? Tem que ser explicado. Nós vamos dar uma olhada. As línguas, ela é um sinal para o infiel, como diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23, e o 22 e o 24. É um sinal. Que sinal é esse, pastor? Exatamente o sinal ao qual estou falando aos irmãos nesse momento. O texto é claro. Agora o problema é que as pessoas fazem um embrolho de enrolação para explicar esse versículo. Olha o que é que o texto diz. De sorte que a língua são um sinal, não para os fiéis. As línguas não é sinal para os fiéis, mas para os infiéis. Por que ela é um sinal para os infiéis? Porque os infiéis que têm que entender o que você está falando. E o apóstolo Paulo, para trazer uma explicação melhor, diz: e a profecia é um sinal para o fiel. Por quê? Porque o fiel que acredita na profecia, literalmente. Você entende? E o infiel, você tem que falar algo legível para que ele venha entender, é um sinal. Então o sinal dos apóstolos, que Jesus deu aos apóstolos para que eles falaram deles, era exatamente falarão novas línguas. Esse é um sinal. E é muito claro esse sinal.
Muito claro. Olha o que ele diz para explicar melhor ainda. Se, pois, toda a igreja congregar em um lugar, e todos falarem em línguas estranhas, e entrar indoutos, quer dizer, infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? O apóstolo faz uma pergunta de retórica. E aí alguém pode vir e falar assim, mas é loucura para Deus. Quando não entende é loucura. Não tem nada a ver com esse texto. Esse texto aqui é explicativo. Isso aqui é a carta doutrinal, irmão. Já expliquei isso. Não tem nada a ver. Aqui não tem negócio de loucura nesse texto. Tem que explicar esse texto. Ah não, porque é coisa louca. Não vai por espiritualismo que não funciona. Você tem que discorrer o texto. Se você discorre o texto, você tem uma maior explicação. Se você ficar enrolando, não tem explicação. Então o texto nos conduz a uma clareza do próprio texto. E entrar um indulto, não dirão porventura que estão loucos? E aí ele traz a questão da profecia outra vez. Mas se todos profetizarem e algum indulto ou infiel entrar, todos, porventura, ele quer dizer, será se eles não vão entender? Porque a profecia ali todos entendem. Qualquer pessoa entende. Mas se um indulto entrar, mesmo não crendo na profecia, ele vai entender o que está se falando. E se ele receber, o texto diz que ele sai glorificando e exaltando o nome do Senhor. O infiel. Amém, irmãos? Todo esse texto nos conduz a uma explicação clara do sinal dos apóstolos. Não é um sinal do apóstolo, tem vários sinais, mas todos os sinais, eles têm sua certeza e têm seu caminho. Tem um sinal de expulsar demônio, tem um sinal de cura. E nós não devemos ficar confusos com isso. O apóstolo Paulo, falando de sinais, ele deixa claramente. No 14,6, agora, irmão, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, o que vos aproveitaria? Ele quer dizer, não tem sinal nenhum. Aí ele continua, se não falasse por meio... Aí ele vem com o sinal da ciência, profecia, doutrina. Porque a ciência, profecia e doutrina, quando você vai explicar, tem que ter uma clareza, porque senão não tem como. E a continuidade, da mesma sorte as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, citra, não forem sons distintos, quer dizer, sinais distintos, como se conhecerá o que se toca com flauta ou citra? Flauta ou citra? Como é que você vai entender? Se não tem nenhum sinal. Amém? Só até aqui eu quero agradecer a Deus em nome de Jesus. Se quiser mais algumas explicações, venha aos bastidores e vamos estar. Se quiser também, irmãos, trabalhar sobre essa questão de um debate, nos chame, que vamos estar debatendo de uma forma respeitosa. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.